Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje daremos sequência à nossa leitura da Bíblia inteira em um ano. Estamos no dia 339 e vamos seguir a partir de Oséias, capítulo 1, que diz o seguinte: Palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beere, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e durante o reinado de Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel. A esposa e os filhos de Oséias. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: Vá, tome para você uma prostituta como esposa e tenha filhos resultantes da prostituição, porque esta terra se prostituiu constantemente, afastando-se do Senhor. Por isso, ele se casou com Gomer, filha de Diblaim, que ficou grávida e lhe deu um filho. Então o Senhor disse a Oséias: Dê-lhe o nome de Jezreel, porque logo castigarei a dinastia de Jeú, por causa do massacre ocorrido em Jezreel, e darei fim ao reino de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Gomer engravidou novamente e deu à luz uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: Dê-lhe o nome de Loruama, pois não mais mostrarei compaixão para com o povo de Israel, não a ponto de perdoá-la. Contudo, tratarei com compaixão a nação de Judá. Eu a salvarei, não pelo arco, nem pela espada, nem por combate, nem por cavalos, nem por cavaleiros, mas pelo Senhor, o seu Deus. Depois de desmamar Loruama, Gomer teve outro filho. Então o Senhor disse: Dê-lhe o nome de Loami, pois vocês não são meu povo, e eu não sou seu Deus. Contudo, o número dos israelitas ainda será como a areia da praia, que não se pode medir nem contar. No lugar onde se dizia a eles: Vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. O povo de Judá e o povo de Israel serão reunidos, e eles designarão para si um só líder e se levantarão da terra, pois será grande o dia de Jezreel. Oséias capítulo 2. Chamem a seus irmãos Ami e as suas irmãs Ruama. Castigo e restauração de Israel. Repreendam a sua mãe, repreendam-na, pois ela não é minha esposa e eu não sou seu marido. Que ela retire do rosto as suas prostituições e do meio dos seios os seus adultérios. Do contrário, eu a deixarei nua, como no dia em que nasceu. Farei dela um deserto, uma terra ressequida, e a matarei de sede. Não tratarei com compaixão seus filhos, porque são filhos de prostituição. A mãe deles se prostituiu, engravidou deles e está coberta de vergonha. Pois ela disse: Irei atrás dos meus amantes, que me dão comida, água, lã, linho, azeite e bebida. Por isso bloquearei o seu caminho com espinheiros. Eu a cercarei com um muro, de modo que ela não encontre as suas veredas. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Procurará por eles, mas não os encontrará. Então ela dirá: Irei e voltarei ao meu primeiro marido, pois eu estava bem melhor do que agora. Ela não reconheceu que fui eu quem lhe deu o trigo, o vinho e o azeite, que lhe multiplicou a prata e o ouro, que depois usaram para Baal. Por isso voltarei e levarei o meu trigo quando ele amadurecer, e o meu vinho quando ficar pronto. Arrancarei dela a minha lã e o meu linho, que serviam para cobrir a sua nudez. Pois agora vou expor a sua vergonha diante dos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará das minhas mãos. Acabarei com toda a sua alegria, as suas festas anuais, as suas festas da lua nova, os seus dias de sábado e todas as suas festas fixas. Arruinarei as suas videiras e as suas figueiras, das quais ela disse: Estes são os meus pagamentos, recebidos dos meus amantes. Farei delas um matagal, e os animais selvagens as devorarão. Eu a castigarei pelos dias em que queimou incenso aos Baalins. Ela se enfeitou com anéis e joias e foi atrás dos seus amantes, mas se esqueceu de mim, declara o Senhor. Portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com ternura.
Ali devolverei a ela suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias da sua infância, como no dia em que saiu do Egito. Naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido, e não mais me chamará meu senhor. Tirarei dos seus lábios os nomes dos Baalins, e os nomes deles não serão mais lembrados. Naquele dia, em favor deles, farei um acordo com os animais do campo, com as aves do céu e com os animais rastejantes da terra. Arco, espada e guerra, eu os abolirei da terra, para que todos possam dormir em segurança. Eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade, e você conhecerá o Senhor. Naquele dia eu responderei, declara o Senhor. Responderei aos céus, e eles responderão à terra, e a terra responderá ao cereal, ao vinho novo e ao azeite, e eles responderão a Jezreel, e eu a plantarei para mim mesmo na terra. Tratarei com amor aquela que chamei não amada. Direi àquele chamado não meu povo, você é o meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Oséias capítulo 3. A reconciliação de Oséias com a sua esposa. O Senhor me disse, vá, trate novamente com amor a sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e amarem os bolos sagrados de uvas passas. Por isso eu a comprarei por 15 ciclos de prata e um homer e um leteque de cevada. Então eu disse a ela, você viverá comigo por muitos dias. Não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem. E eu farei o mesmo com relação a você. Pois os israelitas viverão muitos dias sem rei e sem líder, sem sacrifício e sem colunas sagradas, sem colete sacerdotal e sem ídolos de família. Depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, o seu rei. Nos dias que virão, voltarão tremendo para o Senhor e para as bênçãos dele. 1 João capítulo 5. A fé no Filho de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao Pai ama também o que dele foi gerado. Desta forma, sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é aquele que vence o mundo, senão o que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca do Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus faz dele mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Observações finais. Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximar de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade dele, ele nos ouve. Assim, se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos dele o que pedimos. Se alguém vir o seu irmão cometer um pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas Deus protege aquele que dele nasceu, e o maligno não toca nele.
Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Salmo 124, versículos 1 ao 8. Cântico de peregrinação, de Davi. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel o repita. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos, quando se enfureceram contra nós. As águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas turbulentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Provérbios, capítulo 29, versículos 5 ao 8. Quem adula o seu próximo está armando uma rede para os pés dele. O pecado do homem mau o apanha na sua própria armadilha, mas o justo pode cantar e alegrar-se. Os justos levam em conta os direitos dos pobres, mas os ímpios nem se importam com isso. Os zombadores agitam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Bom, pessoal, terminamos por aqui a nossa leitura. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima!